Olá, Vanley, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bom, deixa eu me conectar aqui. Eu vou passar. Gente, eu já vou começar, só vou passar aqui algumas informações antes da gente começar. Deixa eu pegar aqui segurança do trabalho. Varley, certo? Você está conseguindo me ouvir, Varley? Só me ajuda com essa questão de áudio. Só confirma para mim, por favor. Alô, tá me ouvindo? Bom, eu já vou começar. Eu vou passar aqui nos contatos. Eu espero que o meu áudio esteja funcionando. Eu vou compartilhar aqui, daqui a pouco começa a entrar mais pessoas, mas de qualquer maneira eu preciso gravar, senão fica com um delay muito grande no YouTube ou no próprio Instagram, depois quando eu coloco. Vou abaixar aqui um pouquinho minha cadeira. Eu vou compartilhar minha tela, aí o pessoal que for chegando vai dando um alô, porque eu vou usar a minha apresentação aqui hoje para falar com vocês. Ok? Vamos ver se vai funcionar. Informática a gente sempre fica assim, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí eu fico sempre rezando para a tela que suportar muitas vezes o compartilhamento. Coisas de informática, né, gente? Se cair, eu volto, tá? A gente volta aqui sem problemas. Bom, a tela está aparecendo, pelo menos aqui para mim. Vou colocar em modo de apresentação para ficar na tela cheia. Gravando, tá? Eu estou aqui no meu celular também para garantir que esteja funcionando essa questão de compartilhamento. Deixa eu colocar mais aqui. Gente, bom, hoje o microlearning, né, para você que é a primeira vez está participando, o microlearning, ele é uma dose de conteúdo. Eu faço todas as 3 primeiras segunda-feiras de cada mês. Nesse mês de agosto estou fazendo às 9, e em setembro eu vou começar a testar em um novo horário e vou divulgar no nosso site, tá? E depois eu divulgo para todo mundo. E a temática de hoje, eu vou seguir exatamente a apresentação para criar um roteirozinho. Então, quem entrar depois e quiser fazer perguntas depois, no final eu vou liberar para poder fazer algumas perguntas, tá? Bom, aqui quem está falando é a Suelen da Borelli Academy, eu já vou fazer minha apresentação. E nós vamos seguir nessa etapa. Eu vou falar sobre a pirâmide de Maslow, né, necessidade de segurança, etimologia da palavra. Vou falar um pouquinho da minha vivência empresarial, vou falar sobre mindset, ecossistema, vou falar quem começou essa história aí de 0 acidentes, tá? Vou falar um pouquinho de gestão e da nossa solução, que é a prevenciologia. Deixa eu só dar uma olhada aqui em relação aos participantes. Bom, daqui a pouco o pessoal vai entrando, temos 3 participantes. De qualquer maneira, é sempre assim, toda a sessão começa, o pessoal vai entrando. Eu começo exatamente às 9, por conta do compromisso, né? Bom, meu nome é Suelen Borelli, eu sou especialista em gestão e empreendedorismo na Borelli Academy. E o que eu vou falar com vocês hoje é sobre 0 acidentes é possível? Só que antes da gente falar diretamente do 0 acidentes é possível, eu quero que vocês entendam um pouquinho do rumo para entender um pouquinho mais a palavra segurança. Olá, Adriana, tudo bem? Está se conectando? E para isso a gente tem que começar pela pirâmide de Maslow.
tá? Nenhum negócio existe sem a pirâmide de Maslow. Talvez alguns negócios não tenham noção sobre isso, que é outro ponto. Mas empresas só existem porque necessidades existem. E quando a gente olha para as necessidades humanas, né, a gente enxerga a pirâmide, a necessidade de segurança logo ali no começo da pirâmide de Maslow. Para quem não sabe o que é a pirâmide de Maslow, peço que depois, se quiser saber um pouquinho mais, entre no nosso site até para ler um pouquinho sobre isso, a gente tem lá no blog, mas seria a pirâmide das necessidades humanas, tá? Essa pirâmide que está na sua tela, em especial, ela é uma adaptação da própria pirâmide de Maslow. Eu incluí a base ali espiritual, tá? Se você buscar na internet, você vai ver do 2 para cima. Mas independente, a necessidade de segurança ela é um nível 3, ou seja, quanto mais básico, mais a gente busca, né? Mais a gente precisa. Então, a gente vai analisar o seguinte, peraí, por que segurança é uma necessidade humana básica? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vocês vão entender. Primeiro, gente, segurança, ela é o que nos leva à longevidade com qualidade, né? E a segurança não está atrelada apenas ao trabalho, ela está atrelada à casa, ao trânsito, ao lazer. Então, como que a gente vai ter longevidade? Primeiro, tem que saber o que a falta de segurança causa, né? Se eu tiver falta de segurança, por exemplo, em casa, o que pode acontecer? Incêndios, acidentes em casa, não precisa ir no trabalho para os acidentes acontecerem. Criança não morre no trabalho, né? Criança morre em casa. Também tem a questão do quê? De segurança no trânsito. A falta de segurança no trânsito, e mesmo a gente tendo, por exemplo, diversas legislações para esse ponto, acidentes de trânsito matam muito mais do que a própria guerra, né? Então é só fazer pequenas pesquisas aí. Então, criança morre aonde? Em casa e no trânsito. E aí você vai progredindo. Ok, eu passo muito tempo trabalhando. Se eu não tiver segurança no trabalho, né, o que pode acontecer? O mesmo que pode acontecer em casa, no trânsito, mesmo tendo diversas legislações vigentes aí, né? E quando eu estou viajando, estou de boa, final de semana, churrasco, não acontece acidentes? Sim, porque segurança, ela é uma palavra que ela é polissêmica, que depois eu vou comentar, ela pega várias áreas da vida. Por quê? A segurança é uma necessidade humana para a gente poder ter longevidade. Sem segurança, as vidas acabam, né? Só que não é só uma longevidade no tempo, tem que ter qualidade também. Porque não adianta ficar vivendo sem ter qualidade de vida, né? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela impacta na vida. E para ter longevidade, a gente precisa de investimentos, não só o financeiro, mas principalmente comportamentais. Por quê? Por exemplo, o que está dentro do mercado de segurança? Né? Instituições e profissionais financeiros. Como assim? Porque a segurança financeira faz com que a gente tenha meios de troca. Então, a segurança ela é muito além do trabalho, né? Por exemplo, seguradoras. Por que existem seguradoras? Porque o mercado de segurança é amplo. O ser humano, por natureza, ele vai em busca do quê? Dessa longevidade. Então, ele compra um bem, aí existe a possibilidade de furto daquele carro ou algum sinistro, ele paga para uma seguradora para quê? Porque se porventura algo acontecer, eu estou cobrido, eu estou coberto ali, né? Cobrido foi boa, né? Academias fitness. Mas como assim academia está no nível de segurança? Sim, porque quando você cuida da sua saúde, você está investindo em segurança física, né? Então você quer ter longevidade, mas com qualidade e com saúde. E aí, gente, a gente começa a ver, ó, construtora, a própria legislação, o direito, a segurança patrimonial, no trabalho, a segurança alimentar, segurança pública, segurança digital, o próprio TI, né? Psicologia, psicanálise, é um mercado amplo dentro dessa categoria segurança. Por quê? Quanto mais básico essa necessidade, maior existe
possibilidade de mercado para atender essa demanda, né? Existem categorias abaixo? Sim, e existem as acima. Mas a segurança em si, ela é um... Então, quando a gente vai agora afinando um pouquinho, só para falar mais do trabalho, vocês vão ver que, na verdade, é uma extensão de um mercado muito amplo. Por isso que na chamada que eu fiz hoje para alguns grupos, eu estou dizendo que, olha, amplia sua mente, porque mercado significa marketing. E a segurança é um ponto de um negócio, é um ponto do marketing. Então, quem é empreendedor precisa ampliar essa mente para sair só daquela coisinha pontual. Não fala do assunto que é a minha entrega, não me interessa. Então, amplia essa mente, que você vai ver que está tudo conectado, né? É como se você ignorasse o dedinho do pé e se preocupasse com o coração. E aí, de repente, o dedinho está lá necrosado, você ignora, quando vai ver uma situação muito maior do que o coração. Então, gente, tudo que é atrelado aos negócios, que é neste caso, né, segurança do trabalho, ou que fosse segurança digital, tem a ver com o negócio, então tem a ver com o que você faz, tá? Ou pelo menos deveria, se ampliar a mente. Bom, etimologia da palavra. O que significa a palavra segurança? Por que é interessante saber a origem? Porque a gente vai se reconectar mais ainda com o significado. Então, ela vem do latim, né? E significa secure, né? E aí eu não peguei exatamente o termo lá do latim, mas significa, ó, sem preocupação, sem risco, se curar. Então, quando a gente começa a entender, peraí, o que essa palavra significa? Se curar. Essa autocura, será que é cuidar de mim? Tem a ver com você cuidar realmente da vida, né? Porque a vida ela é importante aonde você estiver. Se você estiver no trabalho, se você estiver no trânsito, se você estiver no lazer, se você estiver conversando com o cliente, se você estiver fazendo um orçamento, não importa. A vida, ela tá ali com você. Então, ó, se cure, segure, tenha segurança, né? E segurança é uma palavra polissêmica, ou seja, ela permite vários significados, assim como gestão, que daí daqui a pouco a gente vai comentar um pouco, tá? Então, quando a gente entende o significado das coisas, a gente percebe que não tem separação das coisas. E segurança, a partir do momento que você entende a essência e pratica isso fora até do trabalho, né? Isso se torna realmente um valor. Então, quando eu vejo empresas falando da cultura de segurança, significa que aquela cultura deve estar enraizada em cada indivíduo que faz parte daquela instituição. Senão, é só para inglês ver. Então, existe um trabalho árduo, né, a ser construído. Mas, ok, vamos continuar. Por que eu posso falar desse assunto? A área de segurança do trabalho apareceu na minha vida, no caso, realmente, assim, por uma escolha de mercado. Né? Eu saí do colegial, eu fiz 2 cursos técnicos antes de fazer a faculdade. Eu fiz publicidade e propaganda e, na sequência, eu fiz segurança do trabalho. Com a publicidade, eu tive acesso à informação a esse curso, porque eu fazia no Senac em Limeira, e aí eu resolvi escolher, até conversando na época com a minha mãe, mas como uma forma de poder entrar no mercado. Então, não foi uma área escolhida a dedo para, por exemplo, finalidades de propósito. Foi uma área realmente escolhida para, olha, porque dá emprego, então vamos escolher para a gente ir no mercado. Mas, para minha surpresa, né, e quem acredita em algo maior, eu digo que a segurança do trabalho me apresentou portas inimagináveis. Primeiro, a parte de desenvolvimento de pessoas, a parte de treinamento, a visão corporativa. Então, eu sou muito grata pela área de segurança do trabalho, tá? Eu fiquei, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho, então, o que eu faço hoje. Não, eu estou fora do mercado como técnica, dentro de uma empresa como CLT, mas eu nunca saí da segurança, tá? Enfim, eu acho até bom explicar isso, porque às vezes você passa por alguns processos de recrutamento e é incrível como a visão das pessoas ainda é fechada em relação ao empreendedorismo, né? E aí até alguns recrutadores perguntam, como eu já passei, eu estou em processo, eu ainda envio meu currículo porque eu tenho alguns objetivos, né?
E aí me perguntaram, mas você ficou bastante tempo fora, né? Eu falei, na verdade, eu nunca fiquei fora, eu só mudei um formato, né? Em vez de CLT, hoje eu estou como CNPJ. Então, eu passei por empresas, trabalhei por praticamente 10 anos aí na área de segurança do trabalho. Então, sempre a parte de treinamentos ficava comigo e eu sempre me envolvi com essa parte de desenvolvimento de pessoas. E isso me ajudou a escolher, por exemplo, a fazer a faculdade de gestão de RH. Eu não fiz mais nenhuma faculdade depois, nenhuma formação, embora eu tenha começado em engenharia ambiental, mas eu vi que não era aquilo que eu queria, e também comecei em engenharia de produção, porém não é a engenharia que eu queria, e agora eu estou começando a me envolver realmente com a área que eu quero investir aí numa próxima formação. E então o RH ele me trouxe essa visão um pouco mais estratégica, como a pirâmide de Maslow, essa parte um pouco mais de métodos, né, de desenvolvimento de pessoas. Então acabou somando. Então acabei ficando mais ainda na segurança por conta disso. E a diferença é que eu acabei estando em empresas de grande porte, né? Então tem muito trabalho a ser feito. Por isso que eu acabei ficando bastante tempo e sou realmente muito grata. E eu digo que essas vivências foram raízes para o que eu faço hoje, porque em algum momento, né, eu decidi a não estar mais envolvida com a área de forma direta pelas empresas, e o meu negócio ele acabou nascendo com base no que eu ofertava para as empresas, né, que era parte do treinamento, e hoje eu não faço praticamente nenhum treinamento de segurança, né, outra linha de trabalho, mas que as raízes vieram de todo esse processo. Então, a gente vai observando, entendendo e construindo. Mas, só para dizer o porquê que eu posso falar de segurança do trabalho. Primeiro, porque eu vivi 10 anos, né, nessa área. Segundo, porque é intrínseco a todos os negócios, né, e é isso que eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês. Hoje, o meu trabalho, ele praticamente atua aí como um empreendedor. Então, o empreendedor, ele, pelo menos os meus clientes, né, os que passam hoje pela Borelli Academy, dentro de um processo que é amplo, ele tende a chegar na segurança do trabalho com uma nova visão, e as empresas que eu vou começar a ofertar o projeto de segurança do trabalho que eu estou desenvolvendo, vai ser um processo externo para o interno. E hoje os clientes são menores, ele é um processo interno para o externo. Não sei se vocês conseguem ter essa visão, mas daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Bom, o que é importante comentar? Que existe uma necessidade também de ampliar o mindset prevencionista, né? Como eu vivenciei aí 10 anos com empresas de grande porte, né? E falar hoje de acidentes era possível, a gente vai ver aí o porquê daqui a pouco, mas é importante eu comentar sobre isso. Existe uma necessidade de ampliar a mente em relação à prevenção, porque segurança ela pega todas as áreas da vida. É ela que nos ajuda a ter longevidade. Mas por que eu só olho para ela quando as coisas acontecem, né? Eu estou generalizando, tá, gente? Eu sei que tem empresa, tem processo, tal, mas quando a gente vê no dia a dia, quem tem mais são os grandes. E mesmo os grandes pecam ainda bastante coisa. Então, a gente percebe que o corretivo, né, ele tem muito mais atuação. O que é corretivo? Eu vou corrigir algo que aconteceu. Então, é onde tem multas, acidentes, atrasos, desvios comportamentais, tem muito egocentrismo envolvido, é necessário muitas correções, que é praticamente tudo isso que a gente vive. A gente vive no corretivo, apagando fogo, né, correndo atrás do rabo, né, como diz antigamente. Então, socorrendo as coisas, tudo correndo. Quando a gente está muito nesse correndo, a gente está muito corrigindo aquilo que já era para ter nascido de uma maneira boa, né? E por que a gente está nesse patamar? E aí gasta-se energia, gasta-se dinheiro. Qual patamar que a gente poderia ir? O da prevenção. A prevenção, ela também se aplica em todas as áreas. A prevenção, ela precisa que você seja mais planejador, precisa que você tenha mais discernimento, precisa que você tenha mais conhecimento sobre os fatos, né? E sim, prevenção exige um pouco mais de tempo para desenvolver-se, mas depois quando você vai praticar, você percebe que você ganha tempo.
Então, é necessário criar uma consciência de processo, de novos hábitos, novas habilidades, para que você possa ser mais construtor e não corretor. Aí você fala assim, mas você está falando para quem? Eu estou falando para o empreendedor, eu estou falando para um técnico de segurança, eu estou falando para um engenheiro de segurança, eu estou falando para uma dona de casa? Sim, por que não? Porque quantas crianças já não morreram dentro de casa? Pais aí atentos, fiquem atentos, porque o ambiente não estava o quê? Preventivo, né? E aí depois que aconteceu, agora que eu vi, né? Então, é amplo, porém, claro, como uma forma estratégica que eu vou falar a partir de agora, é mais voltado aos empreendedores, tá? Se a gente for deixar mais nichado o negócio, vamos falar mais para os empreendedores aí. Gente, só confirma para mim, deixa eu ver quem está participando. Só me manda em mensagem mesmo se o áudio está saindo, porque está gravando, vai que eu estou falando aqui e o áudio não está saindo, né? Só escreve alguém, por gentileza, e lá no bate-papo, Sueli, então ok. Aqui para mim está aparecendo verde, mas só para não ficar com esse negócio na cabeça, tá? Bom, alguém respondeu? Ok, obrigada. Valeu. E vamos continuar aqui. Para esse mindset ampliar, ou seja, quando a cabeça amplia, a gente consegue ver que precisa ser feito melhorias no ecossistema para ir rumo a esse zero acidente, né? Aqui a gente tem participação de profissionais da área de segurança, de RH que eu fiz convite, teve algumas pessoas externas também que fez inscrição, mas depois eu mando o link do vídeo gravado também. De fraude, gente, tá geral, né? Que saco isso. Áudio ok. Adriana, obrigada, Adriana. Ok. O ecossistema empresarial precisa de uma mudança que aconteça. O que acontece? Eu vim do mundo corporativo para os negócios, para poder empreender. Eu saí do micro para o macro, tá? E lá nas empresas, o que eu percebi? Primeiro, eu já trabalhava com desenvolvimento de pessoas, mas em nenhum momento eu percebi que nem eu, isso não partiu de mim, por falta de percepção, por ignorância mesmo, tá? Mas eu também percebo que isso também não partiu da própria empresa, que é desenvolver os profissionais que educam, inclusive os seus colaboradores, nas finalidades específicas, né? Não existe muitas vezes alguns projetos para identificar lacunas humanas nas pessoas por aqueles profissionais que aplicam o conhecimento. Como assim, Sueli? Eu sou especialista, por exemplo, na área de segurança. Tudo bem? Tudo bem. Existe especialista de RH. Mas uma coisa é você falar aquilo que você sabe sobre a área, que você tem especialidade, com um público que é leigo. Quando essa comunicação ela vai para essas pessoas, esse processo, essa ponte, existem técnicas de educação que precisam ser melhoradas por esses profissionais. Por exemplo, saber como funciona a andragogia, como que a educação para adulto é diferente de pedagogia, mas o que é otagogia? Então, muitas vezes, nem o profissional de RH sabe sobre isso, ou cria formas de educação para quem educa, né? E isso muitas vezes fica a critério de cada profissional, e que foi o que aconteceu comigo. E aí você percebe os conflitos, muitas vezes, de comunicação, porque processos não são construídos, muitas vezes, para enxergar isso. E aí a gente tem falhas diversas. Se tem falha na educação, imagine no processo, imagine no dia a dia, né? E por isso que a gente vê diversos desvios. Muitas vezes pode não ser desvios com acidente realmente, com perdas significativas, que eu digo assim, nossa, a pessoa perdeu um dedo, a pessoa perdeu um braço, a pessoa perdeu a cabeça. São coisinhas no dia a dia, como um papel amassado jogado no chão, não num descarte correto. Então, os desvios comportamentais, eles mostram muito mais, né? A gente tem aí as pirâmides da vida que mostram
possibilidades que pode acontecer em relação a acidentes. Só que quando a gente olha para o ecossistema da empresa, a gente vê muito mais buracos abertos. E muitas vezes você está aqui embaixo. Esse mapa, para vocês terem ideia, é um mapeamento que eu criei quando eu saí das empresas, que é o Empreender 360 Graus, que hoje é a ferramenta que eu utilizo para conduzir o meu negócio para o mercado. A parte de segurança é essa aqui da verde, tá? Para vocês terem uma ideia. Hoje, gente, eu trabalhei 10 anos na área de segurança. Quando eu saí do mercado, eu queria atender essa demanda aqui. Eu voltei aqui para o início. Então, hoje, a maior parte dos meus clientes está aqui no marketing e na gestão pessoal, para vocês terem ideia. Isso como empresa pequena. Indo para a segurança, hoje ele vai encontrar um processo organizado. Só que quando eu olho para trás, eu vejo que, primeiro, eu não tinha essa visão empresarial que eu tenho hoje, eu não tinha a visão do todo, porque eu estava inserida numa das partes. Mas nunca foi me apresentado algo macro, para que eu entendesse, inclusive, o departamento que eu trabalhava de forma estratégica para a empresa. No mais, assim, na melhor empresa que eu trabalhei, tinha indicadores atrelados, indicadores de segurança atrelados à meta dos supervisores. Fora isso, eu não sabia de mais nada. E eu também não buscava, mas também não era incentivada a buscar. Então, é como se você fosse o maquinista do trem que desce com o martelinho, bate lá na roda do trem e fala: por que você está fazendo isso? Ah, eu sempre fiz, eu tenho que fazer isso. O porquê dos porquês, né? Então, quando você se torna pequeno, empreendedor pequeno, que é você que vai ter que criar a locomotiva para levar o seu negócio adiante, aqui a gente tem profissionais de diversas áreas, especialistas, tá? Sabe que construir um negócio é desafiante. E aí, quando você vai levar isso para o mercado, você percebe o quanto também é desafiante você falar o quanto o seu negócio é importante para aquele negócio, porque a pessoa não tem a visão ampliada. O próprio empresário não tem a visão ampliada. Então, se ele não tem ampliado, ele não está enxergando um ponto, aquela pecinha dentro do negócio dele. Por isso que empreendedores hoje são muito mais educadores de mercado do que realmente assim o prestador ou o vendedor. O vendedor, ele educa, né? E quem trabalha com serviço, mais ainda. Por isso que parte do empreendedor pequeno hoje ampliar essa mente para ele crescer com mais o que? Significado. Eu tenho certeza que pelo menos os clientes da Borelli Academy, tá? Está no nosso processo. Quando chegar na segurança, ele vai ser um outro tipo de empresário, porque ele já está crescendo com essência, ó, lá da base com a gente, que é bem aqui no comecinho, tá? Bom, o ecossistema, ele impacta em tudo. Mas qual que é o assunto de hoje realmente? Então, vamos retomar. Eu falei da segurança como necessidade básica, e tem um mercado gigante, tudo bem até aqui, tudo bem até aqui. Falei do porquê que eu vou falar desse assunto, porque eu tenho expertise e vivência nesse assunto, ok. Falei dos mercados que envolve a segurança em si, só que agora a gente vai afunilar um pouquinho, tá? Vou falar da segurança específica do trabalho. Porque a temática hoje do microlearning é zero acidentes é possível? E aqui a gente tem a foto no cantinho aqui da nossa cliente, que é a Sônia Zerbinati, porque no último microlearning eu pedi para que os participantes, eu sorteei, né, dois participantes para cada um escolher uma temática. A Luciana escolheu TikTok para negócio, que já foi feito. E a Sônia escolheu esse tema daqui, por isso que agora eu estou colocando na fotinha. Ela entrou no nosso blog e falou assim: eu quero saber mais sobre zero acidentes, é possível? Que é muito assunto, né, gente? Então, eu estou terceirizando para vocês escolherem, tá? Esse assunto, esse artigo, né, eu passei já aí no bate-papo o link desse artigo, tá? Depois, quem quiser ver mais na íntegra, sobre o que eu vou falar, porque eu vou dar alguns spoilers aqui, tá? É a temática, o tema tem a ver com zero acidentes, a origem, né? Que nasceu lá com o Paul Newman, que era diretor executivo na Alcoa. E aí eu pesquisei hoje, porque eu falei, ele tá vivo? Né? Ele morreu mês passado, dia 20. Eu achei até interessante, falou, ele morreu esse ano, né? Com 84 anos. Esse artigo, gente, ele não foi escrito por mim, ele foi copiado por mim, confesso, na íntegra, mas eu dei os créditos, tá? No livro Poder do Hábito, tem diversas histórias. Os livros americanos, né, esses livros, principalmente esses grossos aí,
quando tem jornalista que escreve, eles são muito pesquisadores. Então, eles colocam muitos cases, né? E um dos cases é sobre os zero acidentes, que deu origem lá, foi originado por Paul Newman, tá? O que acontece? Em 87, o novo diretor executivo da Alcoa, opa, peraí que eu cliquei errado aqui. O Zoom, eu vou ter que pagar o Zoom para eu poder usar ele certinho até o final do ano aí, tá? A gente também já está nas retinhas finais. Vamos lá. O Paul Newman, ele foi diretor executivo da Alcoa, e a Alcoa, para quem não sabe, faz aí, o foco dela é alumínio, né? E ele foi contratado para ser o novo diretor. E teve um evento, que era o evento de abertura, né, do novo diretor, e ele falou o seguinte, chegou lá e falou assim, olha, uma coisa que eu quero passar para vocês, a nossa meta é zero acidentes, todo ano tem diversos acidentes na nossa empresa, e essa vai ser a nossa meta, e a plateia ficou meio confusa, falou, como assim? Segurança do trabalho? E aí daqui a pouco ele falou, olha, as saídas de emergência são para cá. Mas, peraí, e os lucros, né, e a meta financeira? Então, ele foi uma pessoa que veio quebrar um paradigma. Ele foi contratado, para ele aceitar, ele falou assim, não, eu só vou se essa for a minha meta. Se fosse, porque segurança era um valor para ele. Então, uma pessoa que já vinha aí de um bom tempo, né, trabalhando isso dentro de onde ele trabalhava. E aí as pessoas ficaram com aquele burburinho e falaram, olha, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu quero trazer para vocês o seguinte, se vocês querem entender a situação da COA, é só olhar para os números de segurança. Olhou para esses números, vocês vão ver para onde a gente tem que ir. Porque segurança é um hábito de excelência. Lembra que eu falei que segurança, lá no começo, exige investimento? Porque não é só no trabalho, começa lá no lazer. Então, ele já tinha isso como um valor. E ele trouxe isso para a Alcoa, né? Então, ele colocou lá no topo da lista dele a palavra segurança. Zero. Então, quando ele conversou lá com o gerente de segurança da época, falou, quais são os nossos índices de acidente? Não, 1,8 alguma coisa. Eu falei, eu não quero 1, eu quero 0. E para conseguir esse 0, gente, você tem que criar um caminho para isso. Foi onde começou. Só que se você não coloca isso no topo da sua montanha, você não vai para lá. Fica muito como se diz, fica ali, entre conversa de colegas, mas isso realmente não se torna um objetivo principal. E como eu passei por empresas que tinha essa meta zero acidente, mas e aí você fala, e o plano para isso? Então eu percebia que no dia a dia eu era um ponto, mas eu não entendia desse todo, né? Não que eu não tinha que fazer o trabalho que a gente tinha que fazer, só que a gente está indo para onde? Porque isso cria um significado muito maior quando você sabe para onde você está indo. Então, em menos de um ano, né, depois desse discurso do Paul Newman, os lucros da Alcoa atingiram um alto recorde. Por quê, gente? Ele mudou todo um ecossistema, se a gente voltar aqui para o ecossistema. Então, quando você coloca uma meta, né, como neste caso a segurança, meio ambiente, qualidade, são áreas de reflexo. O que são áreas de reflexo? Do processo. Porque para isso, para a gente dizer que a gente tem segurança no ambiente, o processo precisa refletir isso. Então, se eu tenho acidente, eu preciso ver o meu processo de fabricação, eu preciso contratar pessoas que investem na educação das pessoas, e não só quem está ali no processo, mas principalmente quem está educando, que é gerentes. Então, a segurança tem que ser um valor, inclusive quando você sai da empresa, né? Por isso que hoje eu falo que as empresas são educadoras. Se a empresa, se o empresário não enxerga a sua empresa como uma escola, inclusive, tanto de mercado quanto de processos e tudo mais, ele está perdendo não só dinheiro, mas a oportunidade de transformar uma sociedade, né? Então, quem tem essa visão tem que ser alguém muito além do pontual. Então, um técnico de segurança, ele deve ser um empreendedor, um gerente, ele deve ser um empreendedor, o Planet Manager tem que ser muito mais macro, senão ele só está ocupando um
cargo, senão vira prefeitura, né? Seus vereadores, é como se fosse a empresa se tornasse um município pequeno. Tem os vereadores, o prefeito, e cada um ocupa lá seus cargos e o barco. O importante é dia 5, dia 20, e vamos embora. Então, gente, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar pela gente, né? E o ponto de partida é a gestão, não só de segurança, mas em si, na vida, no marketing, né? Hoje eu coloquei no comentário para algumas pessoas, gente, quem for participar, entenda de segurança do trabalho, tem tudo a ver com marketing. Como assim tem tudo a ver? Primeiro, marketing é mercado. Segurança do trabalho tem a ver com o trabalho de uma empresa. A empresa está no mercado, logo é só reconectar as coisas, né? Eu tenho que só reforçar que, no caso, nosso foco hoje de trabalho é gestão. Então, hoje a gente trabalha com a gestão pessoal, com a gestão de marketing e de segurança do trabalho. E tem gente que às vezes fala, ainda me pergunta, sim, mas como isso está interligado? Porque a base é a gestão. Se é para segurança, se é marketing, é só questão de planejamento, entender as regras daquele jogo, criar processo e aplicar, né? Então, esse hoje é o nosso core business, tá? E para finalizar, esse assunto de segurança do trabalho está atrelado a um novo projeto que eu estou lançando no mercado, que eu estou trabalhando agora com a FIM, que é a prevenciologia. A prevenciologia, ela vai atuar no pilar preventivo realmente. Então, é onde eu vou entrar com as regras do jogo aí com o mercado, voltado à questão da prevenção. Sim, é um desafio gigante, gente, mas eu estou adorando enfrentar, porque é onde eu quero atuar. Então, se eu tiver que usar minha vida para criar um negócio, tem que ser algo realmente com um propósito. E aí, quem vai validar realmente serão os usuários, né? Já funciona na gestão pessoal, já funciona no marketing, e agora eu vou levar mais ainda para a segurança do trabalho, que vai arrastar também meio ambiente e RH, tá? Então, prevenção, ele não está atrelado a um departamento, é uma essência. Se você tem essa essência, vai estar em todos os lugares, tá bom? E eu vou fechar aqui e abrir para perguntas ou dúvidas. A Sônia conseguiu entrar agora. A gente tem aqui 2 minutinhos e pouquinho. Quem consegue falar comigo, só para não ficar só eu falando? Sônia, não sei se você pegou alguma coisa, que você pegou. Adriana, se quiser escrever, pode escrever. Varley, se quiser escrever, pode escrever também, tipo, se não puder participar no áudio, né? Se entendeu a lógica, se ficou muito bagunçado, fala comigo, Sônia, o que você pegou aí? E a Suelen, tudo bem? A Sônia que foi responsável dessa temática. Ela. Diga aí, Sônia. É um assunto bem interessante, assim, para mim tudo a ver com o meu trabalho, né? Que eu sou advogada na área trabalhista, né? Faço assessoria de empresas e justamente o objetivo é a prevenção, né? Então eu queria entender um pouquinho mais, e por isso que quando eu li o artigo eu me interessei, achei bacana como foi colocado lá, né, na primeira reunião da Alcoa, né, ele chegou lá e mudando completamente a visão de expectativa, né? O que todos estavam esperando ali, assim, a criatividade, e isso mudou tudo, né, foi tem que ter propósito, né, Sônia? Para chegar com uma meta dessa, não é qualquer pessoa falar o seguinte: não vamos olhar para a Luca, a gente vai olhar para isso. E a gente vai trabalhar para isso ser zero. Aí, como isso vai acontecer, aí agora a gente vai trabalhar nisso. E o interessante é escolher um foco, e aí a empresa toda ficou em cima desse foco, e aí com a segurança do trabalho ele foi mexendo e mudando tudo, toda a logística, né? Por conta de levou a empresa para outro patamar, para outro foco, porque usou a segurança como estratégia de negócio. Eu falei, esse é o cara. Esse é o cara. Gente, a gente já vai terminar. Depois vocês podem falar comigo, tá? Sônia, obrigada pela participação breve. Lembra que eu falei que eu estou treinando a fala, né? Então, falei demais de novo. Não, mas vou treinar mais um pouquinho. No próximo vai ficar melhor. Gente, gratidão por ter participado. A Adriana vai escolher o próximo tema, depois eu vou falar com ela pelo WhatsApp, tá bom? O Varley eu vou conversar hoje à tarde, né? Então é isso, gente. Gratidão, vai ficar gravado daqui a pouco. E eu espero que, se você tiver
estiver vendo de algum assunto, dúvida sobre segurança do trabalho, pode, a partir de agora, começar a me enviar, porque eu vou começar a trabalhar esse assunto. Quer complementar mais alguma coisa, Sônia? Ou depois quer falar comigo?